Glória a Deus, aleluia. Cumprimentos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Que maravilha, né, irmãos? Irmãos, eu estava aqui orando na quinta-feira e Deus me trazia uma visão que ia ser um final de semana maravilhoso, cheio da presença do Senhor. E tem sido assim, irmão, sexta, sábado e hoje no domingo, eu tenho sentido fortemente a presença de Deus neste lugar. Amém? Glória a Deus. Quero aqui, irmãos, agradecer cada irmão que esteve aqui esta noite, os nossos irmãos que se deslocaram do seu lar, como diz aqui o nosso irmão Gerson, né? Nós não viemos aqui porque nós não tínhamos que fazer, não. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Amém? Glória a Deus. Que maravilha, né? Deus é bondoso. Os nossos irmãos que vieram ali de Castilho, o nosso irmão João e a sua esposa, a nossa irmã Divina, amém? Glória a Deus. Os irmãos vêm lá de Castilho, irmãos, lá do outro lado do rio, para cultuar aqui conosco, amém? Deus é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Quero agradecer aqui a presença de cada irmão, amém? Glória a Deus. Irmãos, antes de nós entrarmos na palavra de Deus, hoje é culto de ceia do Senhor. A palavra de Deus diz ali no Evangelho de João, que aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue viverá por mim. Isso é um alimento espiritual. Como que nós temos a necessidade, irmãos, de nos alimentar fisicamente, nós também temos a necessidade de nos alimentarmos espiritualmente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Antes de nós entrarmos na palavra, peço para que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo de número 41. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus tem modos de trabalhar na minha vida, Deus tem modos de trabalhar na sua vida, e Deus tem modo de trabalhar na terra, irmãos. Amém? Glória a Deus. Nós devemos parar de achar que as coisas vão acontecendo aleatoriamente, que não vão. Tudo que acontece está na direção de Deus. Tudo que acontece está nos planos de Deus. Nada sai do controle de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é planejado por Deus. Amém? Quem crê nisso? Eu creio, irmão. Eu creio que tudo que acontece na nossa vida é dos planos de Deus. Ah, pastor, mas muitas das vezes acontecem coisas ruins. Muitas das vezes acontecem coisas ruins porque nós nos distanciamos dos planos de Deus. Por isso, irmão, nós temos que entender a palavra de Deus, amém? Irmãos, antes de iniciarmos a palavra aqui de Gênesis 41, eu quero chamar aqui na frente o nosso irmão pastor Silvio, amém? Glória a Deus. Vamos receber o servo do Senhor com palmas para ele, amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o pastor Silvio vai estar unindo com a igreja, unindo com o ministério, amém? Glória a Deus. Sobe aqui, meu irmão, pode subir aqui. Sobe aqui, amém? Sobe aqui. Irmãos, como foi a vida do pastor Silvio para cá? É fruto do nosso irmão Messias. O irmão Messias falou: pastor, tem um pastor lá no trabalho, o senhor podia trazer ele para pregar aqui. Eu falei: amém, irmão, manda o contato dele. Manda o contato dele. Aí a gente vai conversando, né, meu irmão? Né? Demorou, não demorou? Demorou, mandei para ele, fomos conversando, bom dia, boa noite, até que Deus trouxe ele para cá para pregar a palavra. E quando ele veio pregar, Deus tocou no coração dele ficar aqui, irmãos. Partiu dele ficar aqui. Amém? Então nós vamos receber ele, irmãos, de braços abertos, como ovelha deste rebanho. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. As alegrias do pastor Silvio serão as nossas alegrias, e as tristezas dele, as dores dele, serão as nossas dores. Quando ele estiver triste, nós não vamos nos alegrar com a tristeza dele. E quando ele estiver feliz, quando ele estiver conquistando as bênçãos de Deus, nós não vamos sentir inveja dele, irmãos. Amém? Porque nós somos um corpo. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida. Vamos orar pelo nosso amado. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por trazer o teu filho para este rebanho, papai. O Senhor sabe quando, Pai, nós somos carentes, somos necessitados, Pai, da tua providência na nossa vida. Pai, que o anjo do Senhor acampe ao redor dele e cuide e proteja o teu filho, papai. Papai, assim como ele chegou aqui, papai, que, papai, as promessas venham se cumprir na vida dele. Que ele venha saber, papai, que este pequeno rebanho, papai querido, tem buscado fazer a vontade do Senhor. Papai, que quando nós ofendermos ele, quando nós, papai, magoarmos, que ele venha, papai, entender que nós somos falhos, Senhor. Que nós jamais venhamos fazer algo para magoar o nosso irmão. E nós agradecemos pela vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe.
tivemos um culto maravilhoso ali no bairro Osmar Ferreira Dutra, com a presença da nossa irmã Daniela, amém? Gênesis 41, amém? A palavra de Deus diz assim, ó, Gênesis 41, do versículo 1 ao versículo 7, amém? Você vai entender, nós vamos entender que Deus trabalha com um ciclo de 7 períodos. Deus trabalha com um ciclo de 7 dias, 7 semanas, 7 anos, 70 anos, amém, irmãos? Se nós sairmos daqui esta noite entendendo um pouco disso, nós vamos entender muitas das coisas que acontecem na nossa vida e muitas das vezes nós nos perdemos, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, ó, passado 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio do Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas e gordas, e elas passavam entre os juncos. Após elas subia do Nilo outras 7 vacas, feias e magras, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. E as vacas feias e magras devoravam as 7 formosas e gordas. Então o Faraó acordou. Depois o Faraó dormiu e tornou a sonhar novamente. E brotava de um mesmo pé 7 espigas, cheias e boas. E as boas eles brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. As espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheia. Então acordou o Faraó e tinha sido um sonho. Amém? No mesmo capítulo, no versículo 25, diz assim, ó. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, ele mostrou a Faraó. Amém, irmãos? Glória a Deus, podemos assentar aquelas palmas que glorificam Jesus. Irmãos, esses dias eu estava ali no meu Face e ele me mostrou uma foto de 7 anos atrás. O meu Face mostrou para mim uma foto de 7 anos atrás. E eu estava ali, irmãos, com a roupa, trabalhando, construindo a casa. E Deus me levava ali para refletir o que eu tinha vivido nesses 7 anos. O que eu tinha conquistado durante esses 7 anos. E o que eu tinha deixado de conquistar durante esses 7 anos. E eu fiz uma retrospectiva. Que esses 7 anos foram 7 anos bons para mim. Espiritualmente, materialmente e emocionalmente. Porque, irmãos, eu vivia jogado pelas ruas, vivia caído pelas calçadas. Poderia ter sido 7 anos onde eu poderia estar agora numa cova. E ali eu falava, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nesta foto? E Deus me levava para um ciclo que Deus trabalha na nossa vida durante 7 anos. Muitas das vezes nós temos algum tipo de orgulho e achando que Deus só fala com nós que somos crentes. Mas não, Deus também fala com o ímpio. Faraó era ímpio. Faraó não era servo de Deus. E o sonho veio para Faraó. Só que Faraó não tinha o quê? O dom, a presença de Deus para poder interpretar o sonho que Deus deu para ele. Porque o sonho não era de Faraó, o sonho era de Deus. Muitos dos seus sonhos que você tem não são seus sonhos. Muitos dos sonhos que você tem são os sonhos de Deus para a sua vida. E muitas das vezes eles não têm se concretizado e realizado, porque muitas das vezes nós não buscamos uma interpretação da parte de Deus. E ali o Faraó fica desesperado. E ele manda buscar nos seus magos do mundo alguém para poder revelar o sonho de Faraó. E ninguém consegue. Só que a providência de Deus já havia entrado no Egito alguns anos atrás. Deus já tinha movido o mundo, o universo, para que José deveria estar naquele momento, naquele exato lugar, para poder ali decifrar o sonho de Deus, que Deus deu para aquele homem. Veja, meus queridos amados irmãos, quem é José na Bíblia? José foi o filho de Jacó. José era filho de Israel. José, irmãos, era da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas as coisas não foram fáceis para José. As coisas não têm sido fáceis para você. As coisas não têm sido, muitas das vezes, propiciatórias para que tudo se encaixe. Muitas das vezes você tem que se esforçar. Você vindo aqui hoje, você se esforçou. José era o
filho de 12 filhos de um homem. Mas a Bíblia vai dizer que Jacó amava José porque José era o filho da sua velhice. Veja, meus queridos amados irmãos, então Jacó tinha uma paixão ali por José. E lá em Gênesis capítulo 35, no versículo 5, antes que José entendesse o propósito de Deus para ele, Deus deu um sonho para José. José sonhou, irmãos, que ele via 11 feixes de lenha no campo, e aqueles feixes se dobravam diante dele. Depois ele sonhou que tinha o sol e a lua que se dobrava diante dele. E aquilo tornou o que? Aquilo criou inveja nos seus irmãos. Veja, irmãos, se os irmãos tivessem o discernimento espiritual de querer interpretar o sonho de José, não teria sido melhor? É que muitas das vezes as pessoas preferem matar os seus sonhos do que ajudar você para ele se realizar. E Jacó diz assim para José: por acaso eu e a sua mãe nós vamos nos dobrar aos seus pés? Lógico que não, né, irmãos? Porque a mãe de José já havia morrido. A mãe de José já tinha morrido, Raquel, quando ela deu à luz a Benjamim. E agora José fica ali contando os seus sonhos, uma criança, um jovem, contando os sonhos dele para os irmãos. Certo dia, Jacó diz assim para os seus 10 filhos: vão apacentar o meu rebanho em Siquém. E lá ele está apacentando, enquanto ele diz: José, vai ver o que os seus irmãos estão fazendo. E lá em Gênesis, meus irmãos, capítulo 37, no versículo 19, tem um versículo que por muitos anos eu li ele. Quando José está chegando, os irmãos dele dizem assim para ele: lá vem o sonhador. Olha lá vem o sonhador. Olha lá está vindo o sonhador. Muitas das vezes as pessoas fazem isso com você. Muitas das vezes, meus queridos amados irmãos, as pessoas também debocham dos seus sonhos. As pessoas debocham. Muitas das vezes você sonha em ter uma casa própria. Muitas das vezes você sonha em trocar de carro. Muitas das vezes você sonha em fazer uma faculdade. Muitas das vezes você sonha em fazer uma viagem. E as pessoas zombam de você e falam: olha a idade dele, olha a idade dela, ainda está sonhando. Enquanto você haver fôlego na sua vida, nos seus pulmões, você tem que sonhar. Glória a Deus. Mesmo que as pessoas venham dizer: olha o sonhador. Os sonhos de Deus para você vai se cumprir quando nós entrarmos na posição, quando nós estivermos no centro, na vontade de Deus. Glória a Deus. Como que as coisas vão acontecer na minha vida? Se eu vivo uma vida de crente aparentemente, mas como diz o nosso irmão Gerson aqui, irmãos, cada palavra que ele diz eu tomei posse. Nós temos que dar testemunho de crente. Nós temos que dar testemunho da palavra de Deus. As pessoas têm que olhar para você e não dizer: sou um sonhador. Eis um homem de Deus. Eis uma mulher de Deus. Glória a Deus. E quando ele chega lá, irmãos, os irmãos dele dizem: eis o sonhador. E os irmãos dele pegam ele, jogam ele dentro de um poço. Muitas das vezes José poderia ter dito assim: pode me jogar no poço, pode me jogar onde quiser. Tem planos de Deus para a minha vida, eu posso fazer o que quiserem comigo, nada vai acontecer. Mas não é assim que funciona. Porque muitas das vezes os problemas, dificuldades que acontecem na sua vida é permissão de Deus para te moldar, para te fortalecer. José é jogado dentro de uma cova. Quando passa ali uma caravana de ismaelitas, eles vendem José como escravo. Ô irmãos, olha aí, um sonhador virou um escravo. Um sonhador agora vendido como escravo, dono de um proprietário de terra, filho de um proprietário de terra, filho de um homem que tinha a bênção de Abraão, a bênção de Isaac. Oh, meus irmãos, você tem a bênção de Deus na sua vida, mas muitas das vezes os problemas vão acontecer na sua vida sim, e não é para te punir, é para te preparar. Irmãos, temos aqui várias pessoas que serviram o exército. Alguém pega aí e manda para a guerra sem treinar? Não manda, primeiro vai para o quartel, meu irmão, para poder preparar para a guerra. Você é preparado para uma guerra espiritual.
José estava sendo treinado, José estava sendo preparado. Agora José chega no Egito. José agora vai trabalhar na casa de um egípcio chamado Potifar. E ali, irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus abençoou Potifar por causa de José. Gênesis 39, versículo 5. Olha aí, Deus abençoou o egípcio por causa de José. Sabia que tem pessoas que é abençoada por causa de você? Sabia que tem? Muitas das vezes a sua empresa está indo bem porque você está sendo abençoado, aquele lugar é abençoado por causa de você. Muitas das vezes, irmãos, a sua vizinhança está indo bem porque Deus está cuidando daquela cidade por causa de você. Muitas das vezes, irmãos, Deus livra muitos acidentes, muitas tragédias por causa de você. Mesmo que a pessoa não conhece Deus. Gênesis 39, versículo 5, que Deus abençoou o egípcio, não porque ele era poderoso, não porque ele era bom, não porque ele era temente, mas por causa de José. Oh, irmãos, a importância de você servir a Deus, a importância de você carregar a bênção de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz lá em Josué: aonde você colocar a planta dos teus pés, eu te dei por possessão, eu te dei por autoridade. Quem manda dentro do seu lar é você. Não é espírito de depressão, não é espírito de morte, não é espírito de confusão, não é espírito de guerra. Oh, epa, oh, glória a Deus. Quando você coloca o pé na sua casa, se tiver um espírito alojado lá, Deus te deu o poder de você expulsar. Mas pastor, não tem que ser o ungido no azeite que vem de Israel, é você. É você. Os espíritos, eles são territorialistas. Vai lá para Marcos capítulo 5, tem uma passagem lá do Gadareno. Um homem endemoniado, Jesus disse: sai dele. E o demônio: tá, eu sei, mas deixa nós ficar aqui nessa região, deixa nós ficar aqui nessa casa, deixa nós ficar aqui nessa empresa. Não, pega a sua bagagem, ó, sai. Não, eu até saio do homem, mas eu quero continuar aqui. Não, em nome de Jesus, espírito de confusão, espírito de malícia, espírito de contenda, pega a sua bagagem e sai. Em nome de Jesus. Tudo estava bom para José. José poderia até ter pensado: poxa, ó, me safei. De escravo agora eu sou aqui copeiro na casa deste homem. Mais uma vez, irmãos, o diabo vai querer roubar a bênção de José. Porque a mulher se encanta com José, a mulher do homem, a mulher de Potifar. Porque Potifar tinha colocado todos os bens na mão de José, menos a esposa. Cheguei lá no serviço esse dia, o rapaz estava conversando comigo. E ele estava falando para mim da Bíblia. Que não pode isso, não pode aquilo, não pode adulterar. Mas isso é só para crente? É só crente que não pode adulterar? É só crente que não pode roubar? Você não precisa ser crente para você saber que isso aí não pode fazer isso. E ele abaixou. Sabe, meus irmãos, por que eu estou falando isso? Porque José disse assim, ó, lá em Gênesis 39, versículo 9, está escrito assim, ó, 39, 9, ó. Ninguém há maior do que eu nesta casa, José dizendo, e nenhuma coisa me privou, senão a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Nós temos que saber que quando nós vamos pecar, antes de nós pecarmos contra o nosso irmão, nós estamos pecando primeiro contra Deus. Quando eu traio minha mulher, primeiro estou pecando contra Deus. Quando eu roubo, primeiro estou roubando de Deus. Quando eu falo mal do meu irmão ou da minha irmã, primeiro estou falando mal de Deus. Porque onde que Deus faz morada? Dentro do meu irmão. Como poderia eu pecar contra Potifar? Não! Como poderia eu pecar contra Deus cometendo tal coisa? Sabe, irmãos,
naquele grande dia, muitas coisas serão reveladas diante de Deus. Porque nós vamos ser julgados pelas nossas obras, nós vamos ser julgados pelo que nós falamos, e nós vamos perder galardão por causa disso. E agora José é lançado na prisão. Sabe o que Deus estava fazendo com José? Deus estava moldando José. Deus estava aprimorando José, para que José aprendesse a usar o dom que Deus deu para ele. A Bíblia diz, irmãos, que o menino, lá em Romanos, enquanto ele ainda é menino, ele não passa de como um escravo. Mesmo ele sendo o dono do filho da casa, mas enquanto ele é de menor, ele não tem poder sobre os bens do pai. Por que ele não tem poder? Porque ele ainda é imaturo. Nós, muitas das vezes, as coisas não estão acontecendo ainda na nossa vida como cristão, porque nós somos imaturos na fé. Nós não sabemos lidar com as coisas ainda. Hoje a Regiane não veio para Munique. Munique tem 7 meses. Mesmo que ela tivesse 1 ano, dá uma fruta para ela. Alguém dá uma faca para uma criança? Descascar uma fruta? Mas o nosso irmão assim, se dá uma fruta para ele, nós temos coragem de dar uma faca para ele? Nós temos, por quê? Porque ele já sabe manusear. É por isso que muitas das vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida, porque nós somos imaturos. Então Deus está aprimorando José, para José saber usar o dom que Deus deu para ele, porque Deus deu dom para cada um de nós. Cada um de nós temos dons espirituais. E esse dom que Deus deu, não é para mim ser melhor do que o meu irmão, mas é para fortalecer o corpo de Cristo. Um louva bem com unção, como as irmãs louvaram. Outro prega bem com unção, como os nossos irmãos pregam. Outro coloca a mão, a pessoa é curada. Outro coloca a mão, os demônios saem. E o corpo é edificado. Glória a Deus. José é lançado na prisão. E lá na prisão ele conhece 2 homens que servia a Faraó e também estava preso. E numa noite ele teve um sonho. E ele diz assim: olha, eu tive um sonho, que eu estava, o padeiro contou um sonho que ele estava ali servindo a Faraó. E o copeiro também teve um sonho, que ele espremia as uvas no copo de Faraó. Naquela hora, irmãos, pode ter dado um estralo na cabeça de José, porque José agora parou de contar os sonhos dele. José agora sabe que Deus estava preparando ele para ele interpretar os sonhos das pessoas. E José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. E ele disse: ó, dentro de 3 dias Faraó vai te restituir. E quando o Faraó te restituir, lembra de mim. Lembra de mim, para mim tirar desta prisão. Olha o pedido de José. Não foi dinheiro, não foi fama, não foi voltar para a casa de Potifar, não foi voltar para Israel. O pedido de José era para sair da prisão. Você não pode se acomodar a viver na prisão. Você não pode se acostumar a ser um prisioneiro. Você não pode ser prisioneiro do seu cartão de crédito. Você não pode ser prisioneiro da sua mente. Você não pode ser prisioneiro dos seus desejos. Você precisa aprender a se libertar daquilo que tem te aprisionado. Tem pessoas, irmãos, que trabalham em 3 empregos ao mesmo tempo. Trabalha de manhã, trabalha de tarde, trabalha meio-dia, trabalha de noite. Ele não tem tempo mais para nada. Ele virou prisioneiro dele mesmo. E aí, irmãos, aquele homem, ele é restituído no cargo dele. Como nós lemos lá em Gênesis capítulo 41, o homem se esqueceu de José. Muitas das vezes você vai ajudar as pessoas. Muitas das vezes você vai estender a mão para as pessoas. E elas vão se esquecer de você. Pastor, então vamos deixar de ajudar? Não, não vamos deixar de ajudar. O que nós vamos fazer? Nós vamos
fazer em Jesus. Tudo que você for fazer, faça para a pessoa como se tivesse feito para Jesus. Não faça esperando nada em troca. Não faça nada esperando retorno, nem financeiro, nem material. Não faça perdido, nem esperando um obrigado, porque você vai se decepcionar. Mas se você fazer em Jesus, Ele não te decepcionará. Ele não nos decepciona. Jesus não nos decepciona. Passou 2 anos, o Faraó teve um sonho. E ninguém consegue desvendar o sonho do Faraó. Olha o que a Bíblia vai dizer, ó. Teve o Faraó um sonho, e do rio subiam quantas vacas? 7. Formosas, gordas, e pastavam entre os juncos. 7 vacas gordas. O que nós temos que entender? Que Deus trabalha no ciclo de 7. Quantos dias Deus demorou para criar o mundo? 7 dias. No 7º dia Ele descansou, abençoou e santificou. Ele abençoou e santificou o 7º dia. Sabe o que é santificar? É consagrar. É dar algo no mesmo valor em troca. Consagrar a Deus é entregar para Deus. Vou consagrar o meu carro para Deus, então você vai ter que entregar para Deus. Vou consagrar o meu filho para Deus, você vai ter que deixar ele aqui na igreja. Vai morar aqui. Não, pastor, só com um jeito para ele levar embora. Ana pediu um filho para Deus. E ela consagrou a Deus. O que ela fez depois que Samuel se mamou? Ela chegou no templo e entregou e foi embora. Qual a vantagem de você pedir algo para Deus, Deus te dá e você entregar? A mulher não pode ter filho, mas ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor. Depois que o menino desmamou, ela foi lá e entregou. Qual a vantagem disso? É espiritual. Depois que Ana teve Samuel, ela teve muitos outros filhos. Abriu a madre dela, a bênção esteve ali. É aquilo que eu falo, irmãos. Muitas das vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida porque nós lemos e não entendemos. Oh, glória a Deus! Muitas das vezes nós ainda não estamos prosperando material, financeira, emocionalmente, familiar, sentimentalmente, porque muitas das vezes nós prometemos a Deus e na hora de entregar o Samuel para Deus nós não queremos, porque nós acreditamos que Deus não vai mais nos dar nada. Deus, irmãos, o irmão Deus colocou uma palavra lá tremenda hoje. Se Deus nos deu o seu filho, Ele não dará também com Ele todas as outras coisas? Glória a Deus, aleluia, verdade. Deus pode te dar tudo que você precisa, material, espiritual, financeiramente, emocionalmente. Deus deu Jesus, que era o bem mais precioso dele. Você acha que uma geladeira para Deus é impossível? Você acha que um Honda Civic para Deus é impossível? Não é, irmão. Sabe por quê? Porque Deus deu o bem mais valioso que Ele tinha. É verdade. E muitas das vezes Deus ainda não te deu uma casona, um carrão, um rancho, não te deu 1 milhão. Quem falou que dá 1 milhão nós ir para a igreja? O pastor, né? Imagina se Deus te dá 1 milhão, você vinha para a igreja hoje? Você poderia ir para o rancho, para a Marina, para a França. Mas quando você entender, irmãos, saber lidar com os seus dons, você vai ver como Deus vai liberar tudo na sua vida. 7 vacas gordas, 7 anos. Sabe o que essa palavra me deu hoje? Uma reflexão. Que também subiu 7 vacas magras. Da onde? Do Nilo. Da onde saiu as gordas, saiu as magras. Qual a diferença da gorda para a magra? Que as vacas gordas, elas comiam do pasto que tinha no rio. Só que as magras, elas não foram comer do pasto. Elas foram comer, irmãos, as outras. É aquilo que eu falo. Deus quer nos libertar de nós mesmos.
A inveja é um espírito maligno. Porque o invejoso, ele não quer ter o que você tem. O invejoso não quer que você tenha as coisas. O invejoso não quer ter um computador igual a você. Ele quer que você não tenha. O invejoso, ele não quer ter um casamento abençoado igual o seu. Ele quer que você se separe. É isso que o invejoso quer. As vacas magras não poderiam, irmão, já ter comido do pasto engordado? Não, mas eu vou comer as outras vacas gordas. Por que ela está gorda e eu estou magra? Por que essa irmã está desse jeito e eu não estou? Por que esse irmão está assim e eu estou assim, lascado? Não, eu preciso destruir essa pessoa. Por que o irmão cresce lá no serviço e eu continuo batendo massa caixada? Algo tem errado. É assim que funciona aí fora. E o homem volta a dormir. E ele sonha com 7 espigas cheias de caroço. E do mesmo pé de milho saiu outras 7 espigas magras. Veja só, 7 espigas boas e 7 espigas magras. Quem que alimenta as espigas? Não é o mesmo pé? O mesmo alimento que vai para as boas, vai para as ruins. Não é mais fácil se alimentar da raiz, do caule? Não, mas a invejosa quer se alimentar da outra que está boa. Sabe, irmãos, nós temos que aprender, irmãos, a ver os sinais que Jesus deixa para nós. Nós estamos vivendo numa geração de um momento triste espiritualmente. Chegaram em Jesus e disseram: Senhor, se o Senhor é o Messias, faz um milagre aí para nós ver se o Senhor é o Messias, né? Faz um sinal aí. Jesus diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado. Irmãos, nós temos que abrir a nossa mente espiritual, porque o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo. E o que o anticristo vai fazer? Sinais, milagres e prodígios. E, se possível, vai arrebatar até os escolhidos. Temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado, saber identificar os sinais. Sempre na sua vida e na minha vida vai vir 7 anos bons. E os 7 anos bons é para você preparar, guardar para os outros 7 anos ruins. É que quando as coisas estão boas, nós queremos esbanjar, queremos gastar. E quando vem os 7 anos de seca, nós nos desesperamos. Hoje você vai pensar: você está no 7 ano bom ou você está no 7º tempo da sua vida ruim, de escassez? Olha a trajetória de José: casa do pai, poço. Casa do pai, poço. Depois do poço, casa de Potifar. Depois da casa de Potifar, prisão. Depois da prisão, governador. A vida dele foi só um foguete? Não, teve altos e baixos. Altos e baixos. Altos e baixos. Como tem sido a sua vida desde quando você nasceu? Altos e baixos. Altos e baixos. Altos e baixos. Ó José, casa do pai, poço. Casa de Potifar, prisão. Governador, irmãos. Ele só foi governador quando ele estava preparado. Ele não saiu da casa do pai para ser governador. Paulo diz assim: ó Timóteo, não vai ungir qualquer um, não. Não vai elegendo qualquer um para ser o pastor da igreja, não. Porque pode ser que se elege um aí que não está preparado, e a soberba entra no coração dele, como aconteceu com Satanás. Tudo tem um tempo para Deus. Deus escolheu Davi como rei, menino, mas ele já foi direto para o palácio? Não foi, tinha um rei lá. Davi teve que passar por muitos baixos para depois ele ser rei. E quando ele estava como rei, ele ainda continuava aprontando. 7 anos.
7 anos da sua vida. Como aquela foto me deu uma reflexão. 7 anos. Você viveu 7 anos. Bom, vai vir uns 7 anos de amargura. Depois vai vir 7 anos bom. Quer uma prova? Olha lá, em Apocalipse. João está na ilha de Patmos. E chega para ele uma visão. Escreve 7 cartas a 7 igrejas. Depois das 7 cartas, o que apareceu? 7 candeeiros, 7 menorá. Depois das 7 menorá, um semelhante ao filho do homem, que tinha na sua mão direita 7 estrelas. E aí depois o que aconteceu? Começou. 7 selos, 7 trombetas, 7 pratas. Só não enxerga quem não quer, que Deus trabalha no ciclo de 7. Só não enxerga quem não quer, que Deus trabalha na minha e na sua vida com ciclo de 7. Pode ser 7 anos, 7 meses, 7 dias. Lá em Gênesis 7, 9, Noé demorou 100 anos para fazer a arca. Depois de 100 anos ele entrou dentro da arca. Quantos dias demorou para começar a chover? 7 dias. Não é como você vê lá no filme de Hollywood, que ele entrou e está chovendo e ele está entrando. Não, não é assim. A Bíblia diz que demorou 7 dias dentro da arca. Você está preparado para esperar o tempo de Deus na sua vida? Imagine Noé dentro da arca com os filhos lá e as nora e a esposa, esperando o primeiro dia, não caiu uma gota de água. Ô pai, e aí pai? Segundo dia, pai, vamos sair para fora, não vai chover não. É como as pessoas dizem, você é um velho louco. É como diz, você é um crente fanático. 4º, 5º, 6º dia. Quando deu lá o 4º, 5º, acho que não era aguentar mais nem a mulher dele perturbando ele. Só pode, né, irmão? Tem que saber esperar o tempo de Deus. Tem que saber esperar o tempo de Deus na sua vida. Depois de 7 dias, caiu a corrente de água. Às vezes você chega num local e você não espera o período de 7, ou 7 meses, ou 7 anos. No primeiro ano você quer desistir. Espera o tempo de Deus para a sua vida, para a minha vida. Nós, como igreja, estamos indo para o 4º ano, como ministério. Por que desistir agora da igreja? Por que desistir agora do ministério? Voltar para o Egito? Voltar para as bebidas, para as drogas? Para as prostituições? Para as bocas de fumo? Para os bares? Misericórdia, irmãos. Esses 7 anos já ficou para trás. Glória a Deus, aleluia. É hora de nós agora seguirmos para frente. A Bíblia vai dizer, irmãos, que 70 anos o povo de Israel ficou prisioneiro da Babilônia. Não foi 7 dias, foi 70 anos. Sabe por quê? Porque Deus diz assim, ó, vocês vão entrar na terra prometida. Vocês vão trabalhar 6 anos e 1 ano vocês vão dar descanso. Desde quando eles entraram na terra, eles nunca deram descanso para a terra. Sabe o que Deus fez? Deus vai tirar o povo da terra prometida, vai levar para o cativeiro, para poder dar descanso para a terra. Hoje você pode estar vivendo os 7 melhores anos da sua vida. Hoje você pode ter paz no casamento. Hoje você pode ter paz no emprego. Hoje você pode ter paz na saúde. Mas o que a Bíblia nos ensina é o quê? Que nós devemos nos preparar hoje, porque amanhã pode vir o dia das vacas magras. Efésios capítulo 6 vai dizer: revestir-vos com toda a armadura de Deus, capacete, peitoral, couraça, sapato, espada, escudo, para resistir o que? O dia mau e ficar firme. Resistir o dia mau, se prepara, porque vai vir um dia. Resistir o dia bom, vai vir um dia mau. O diabo não descansa. O fofoqueiro não descansa.
é ataque de frente, é ataque de lado, é ataque de costa. Mas o nosso general tem nos protegido. Às vezes nós poderíamos estar vivendo melhor no casamento, mas às vezes nós damos ouvido, conversamos com pessoas que não é para conversar, falamos da nossa vida pessoal para pessoas que não é para falar. Qual foi a derrocada de Adão e Eva? Conversar com a cobra, conversar com a serpente. Deixou de conversar entre o casal e a esposa foi conversar com a serpente. Sabe, meus amados, hoje Deus quer trabalhar na nossa vida e Deus tem trabalhado no ciclo de 7. Os estudiosos dizem que a tribulação será 7 anos. Será 7 anos de tribulação. Mas eu creio que nesses 7 anos nós vamos estar na glória, nas bodas do Cordeiro. Não é na boda, é nas bodas. Você já parou para pensar que é nas bodas, não na boda? Mulher entende bem, vamos lá. Primeiro ano de casamento, é boda do quê? Do quê? De prata? 25 anos acho que é de ouro, né? Aí depois de 50 vai mudando. Cada ano que passa o seu casamento completa uma boda, se torna bodas. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que vai ter festa no céu para sempre. Glória a Deus, aleluia. É bodas do Cordeiro. Mas primeiro nós vamos ter que passar um período de 7 na nossa vida. Não desista do seu casamento. Não desista do seu chamado. Não desista da sua família. Não desista do seu Deus. Está assim de pessoas querendo vir para Deus, irmãos. E está assim de pessoas querendo sair de Deus. Hoje eu conheci um homem, pegou umas casas para fazer na frente do estádio. Ele está já há 60 dias aqui na cidade. Não tem igreja. Está afastado. Mora lá na obra. Casado há 32 anos. A esposa está em Dourados. Vamos orar para trazer ele para a igreja. Porque tem pessoas que são crentes, irmãos, e ainda não se encaixou. Muitas das vezes o nosso período de sofrimento pode ser hoje que vai se acabar. Vamos colocar de pé? Vamos orar a Deus?